E aí pessoal, eu sou o Jorge e o Laravel é estranho. O Laravel é um framework do PHP que ganhou muita popularidade aí, praticamente se tornou o padrão da indústria. Hoje em dia é o framework mais popular da linguagem PHP e também é um bom framework para você fazer vários tipos de projeto web. E na minha opinião é o melhor framework aí para trabalhar com PHP. Eu já usei o Laravel algumas vezes, eu gosto bastante da abordagem dele, tanto da forma como ele opina como tem que ser feito as coisas, quanto das ferramentas que já vêm embutidas nele. Então você praticamente não precisa de outras dependências para fazer qualquer tipo de projeto aí. Então, quando você começa o projeto com Laravel, fica fácil de você intercambiar para outros projetos que são Laravel também. E isso é muito bom quando você fala de um framework que vai ser usado na web, ou então de um framework que vai ser usado em larga escala, porque fica fácil de você trocar de projetos e entender com mais facilidade o que está acontecendo. Flexíveis em algumas coisas, acaba que cada empresa faz de um jeito, cada pessoa faz de um jeito, e isso não acontece com frameworks que são mais opinativos. E navegando na internet, né, no Medium mais especificamente, eu achei o artigo falando sobre Laravel ser estranho. E ele começa assim: entre os desenvolvedores com quem trabalhei, o Laravel nunca foi popular. Os principais motivos foram o Active Record e o fato de ele não parecer um framework sério, seja lá o que isso significa. Bom, parte disso muita gente tem muito preconceito de trabalhar com PHP. Geralmente, quando as ferramentas são feitas em PHP, a galera trata mais como se fosse uma ferramenta mais de brinquedo, ou que não vai suportar a carga necessária, que não é uma verdade, né? Inclusive, no meu vídeo de PHP, que eu fiz sobre o PHP, eu falei bastante disso. Como produto do meu ambiente, devo dizer que também não sou um grande fã do Laravel. Como a maioria das pessoas no setor, que tem opiniões bastante fortes sobre uma linguagem, estrutura ou ferramenta, digo isso com grande convicção e sem realmente ter trabalhado com isso. Recentemente ou nunca. E isso aqui é uma coisa muito comum na área de programação, que é a galera falando mal de uma parada sem nunca ter usado, né? Não é por causa do Active Record, é mais por causa do framework sério. Isso e a onipresença de chamadas estáticas que vêm em todos os trechos de código relacionados a Laravel que circulam pela internet. Inclusive, eu gosto do padrão Active Record para trabalhar com a internet. Eu acho que outros frameworks como Django usam bastante isso também. E eu não sei se... Eu nunca cheguei a usar o Ruby on Rails, mas eu acredito que também tem uma influência do Ruby on Rails nisso. E facilita muito você manter seu código com as responsabilidades bem definidas ali. E fica fácil de você refatorar também, pelo menos na minha opinião, eu gosto bastante. Eu não sou muito fã de frameworks que são mais MVC, que você tem que fazer coisas como Solid e tal. Também é legal fazer isso, mas eu acho que a abordagem do Active Record é muito mais interessante e muito mais semântico. Recentemente eu aprendi que essas chamadas estáticas não são chamadas estáticas de verdade. Bem, elas são, mas não realmente. Essa é uma mágica reservada para outro post. Mas se você for impaciente, sinta-se à vontade para dar uma olhada nisso. Bora ver o que ele tá falando. Tá falando das facades, que são um pattern, um design pattern. Beleza? A internet ama o Laravel. E realmente é muito bom usar, é muito fácil você criar um projeto. Se eu preciso trabalhar com PHP, eu vou usar Laravel, porque realmente é um framework de qualidade. Pela primeira vez, trabalhando com um desenvolvedor que gosta muito de Laravel, grandes empresas de produtos como o Persiono ou o About You usam Laravel. Tudo isso me convenceu que é hora de dar uma olhada mais de perto no framework. Sempre que quero aprender uma nova ferramenta, geralmente eu começo lendo a documentação e observando atentamente como as coisas apresentadas na documentação são implementadas. Foi assim que eu me deparei com isso. Eu também gosto de aprender com a documentação. Basicamente lendo documentação e colocando a mão na massa. Eu acho que é a melhor forma de aprender aí, sem fazer muita cagada. Bora ver o que ele falou aqui. Inclusive, a documentação do Laravel é muito boa. Eu acho muito boa. Tem as versões aqui. Atualmente está na 11ª. Eu não sei se tem em português, porém, eu acho uma documentação bem escrita, porque exemplifica tudo que você precisa saber para trabalhar com Laravel. O Route Control, o que ele fala lá no post, é o Route Controller, ou Route Group. Configuração de rotas e agrupamentos por controlador no Laravel. Isso aqui é bem útil, eu gosto, que fica simples de você fazer uma declaração sem ter que fazer muitos imports. Esse pedaço de código parece pouco natural para mim. Estamos adicionando duas novas routes, passando um closure que chama métodos na classe route
halt para registrar a rota e agrupar. Aqui a tradução deu uma zoada. Como o halt register group, que é essa parte aqui, ó, pode registrar rotas com apenas uma closure que não retorna nada. Dica, não é uma closure que não retorna nada. Quando não está claro para mim como algo funciona, eu olho na implementação, como qualquer um faz. Nem todo mundo, né? Primeiro, halt é apenas uma facade para a classe router. Isso aqui é o que a gente já olhou antes, né? Aqui está um curso intensível sobre Laravel facades. Eles são apenas wrappers estáticos sobre um service. Nesse caso, o router. O método halt controller retorna uma instância da classe router registry, que no caso do método halt registry group é apenas um adaptador do roteador, o mesmo roteador para qual a facade de rota aponta. Então aqui é a implementação para criar um route group. Ele vai primeiro pegar a instância e chamar o método group, passando aqui o callback e os atributos, e depois retorna a instância de novo, no caso a instância da facade. Vamos nos aprofundar no método route group. Agora a gente vai ver a implementação. Primeiro ele faz um for each nas rotas que ele recebeu. Olhando aqui para cima, a gente consegue ver isso. Esse route aqui, ele vai receber os atributos e os routes. Basicamente ele vai fazer um array a partir dos métodos que a gente chamou lá. Esse routes aqui é o nosso callback e vai transformar isso nessa variável, né, group of routes, e aqui ele vai jogar todos os atributos em cima de uma stack, que vai ser a stack de rotas, né. Assim que a stack assim que ele termina de carregar o grupo da stack, né, que no caso é o for each, ele vai fazer um load em todas as rotas que a gente passou lá no callback. Ele vai mergear isso com um grupo de atributos. Vamos ver como é que o método grupo funciona. Basicamente ele pega nosso callback, né, que são esses routes, que aqui a gente pode ver nos parâmetros que pode ser um array, uma closure ou string, e ele vai retornar o router de novo. E com isso ele vai fazer um for each e carregar todas as rotas lá na stack. Aí depois disso ele vai mergear a stack de rotas, né, a lista de rotas ou a closure com os atributos, vai fazer o carregamento dessas rotas no router e depois fazer um pop dessa stack que ele carregou antes. As coisas ficam estranhas aqui, daí a necessidade de um comentário de 3 linhas, assim como muitas linhas de código interior desse for each tem. Esse aqui também ficou estranho por causa da tradução, mas basicamente ele está falando que muitos trechos de código ali tem comentários como esse. Os atributos que no nosso caso estão vazios, mas em outros casos não, precisam acabar na rota de alguma forma. Isso é obtido adicionando temporariamente a propriedade alter group stack para o que quer que aconteça em router load routes para usá-los, então depois ele vai e faz o pop e descarta. Isso é estranho e a melhor prova disso é o comentário de 3 linhas necessário para explicar por que é necessário colocar algo em um lugar e por que podemos simplesmente jogá-lo fora uma linha depois disso. Lembra como isso começou? Eu também não, então me deixe lembrá-lo. Eu queria entender como o router registry group, agora conhecido como router group disfarçado, adiciona 2 rotas recebendo um método que não retorna nada. E o legal disso é que essas rotas eles vão apontar para uma instância lá do nosso controller, né? Você não precisa fazer igual no Express que você tem que passar callback. Você passa só a chave e ele procura lá no método controller. Em diante, aí aqui agora a gente vai entrar lá no load routes, que é aquele método que faz o carregamento das rotas. Basicamente ele recebe as nossas rotas, que são uma closure, né? Pode ser uma closure ou strings. Aqui ele vê se a rota é uma instância de uma closure. Se for, ele pega e passa o objeto em si, né, o this, para dentro da closure. Então, quando você chama o callback, ele vai passar o objeto que está chamando essa rota para dentro daquele callback que a gente definiu lá no começo. E se não for, ele vai fazer um new router file registry array, né, no caso, vai passar o this e depois registrar as rotas. Que no caso, como elas não são uma closure, ele vai passar direto aqui pro registro. No nosso caso, o routers é de fato uma closure que será executado, que essa closure aqui é essa mesma closure que ele está chamando aqui. Este é encerramento para ser exato, no caso, este trecho de código aqui. Então o que ele faz? Ele vai passar no router controller, ele vai receber essa closure aqui, no caso é o order controller que vai executar, e ele vai passar o this para dentro da closure. Em diante, para o router get e router post, eu digo router e não route, porque agora sabemos que o route é apenas uma fachada para o router. Aqui ele vai receber a URL e o action. E aqui nesse aud router, ele vai passar qual que é o verbo HTTP, a URI e a ação, sendo que essa ação está apontando para um método dentro da classe controller. Tanto o router get quanto o router post são apenas adaptadores sobre o add router. Em diante, para o add router,
Aqui agora a gente vai entrar dentro desse método. O add_router vai fazer um this.routes, vai adicionar, e aqui dentro ele vai chamar o this.createRoute, que recebe os métodos, a URI e o action. Embora não possa ser totalmente óbvio, encontramos a resposta para a nossa pergunta. O route registry array não registra nenhuma rota, pelo menos não diretamente. O que, combinado com o fato de que o conteúdo do Clojure realmente registra a rota, significa que o Clojure não precisa ser, o router registrar não registra nenhuma rota, pelo menos não diretamente. O que, combinado com o fato de que o conteúdo do Clojure realmente registra a rota, significa que a Clojure não precisa retornar nada, porque ali você está definindo, você não está executando. Para crédito extras, iremos a um nível mais profundo em Route Create Route, para que possamos ver onde os atributos adicionados ao Router Group Stack em Router Group há um tempo atrás são realmente usados. Então, o legal de pegar isso aqui para entender como é que funciona é que você vai indo cada vez mais fundo para ver como que funciona os internos do framework. E isso é um bom exercício para você fazer com qualquer tecnologia que você usa, que seja de código aberto. Bom, e aqui é o create route, que é o método de fato que é chamado aqui por último. E logo tem um comentário que a rota está roteando para um controle. A gente vai passear a rota, a ação da rota, num formato aceitável de array, antes de registrar isso e criar essa instância da rota. Nós precisamos buildar a Clojure, que vai chamar essa rota em si. Então aqui primeiro ele vai pegar o Action Reference Controller. No caso, a ação aqui é o texto que a gente passa, por exemplo, para referenciar o nosso método aqui em cima, no caso o show ou store. E depois disso ele vai passar o Action Reference. Ele vai fazer uma verificação com essa action, né? É uma Action Reference Controller. Depois vai converter essa action para uma ação do controle em si. Depois ele vai pegar a rota, vai criar uma nova rota passando os métodos, a URI, e aqui de fato que ele vai passar o callback para a rota, que a rota vai direcionar depois que chegar a request lá no controller ou no server. Aqui ele vai direcionar a ação, né, do que você chamou, ele vai direcionar o que chegou na rota para o controller, que no caso é a callback em si que você define lá na sua classe controller. Aí aqui ele fala, se nós tivermos grupos que precisem ser mergeados, que aqui é quando é um grupo, né, nós vamos mergear eles e depois disso a rota vai ser criada e vai estar pronta para ser usado. Quando a gente terminar com isso, o merge da rota vai estar pronto para retornar a rota de volta para quem chamou, né? Aqui ele faz o hasGroupStack, né? Que é no caso, quando ele junta aqui e quando ele volta aqui no começo do post, que faz um update group stack, aí com isso ele consegue ler aqui embaixo se existe esse group stack, né? E depois ele vai fazer o merge dos atributos em uma rota só. Depois vai adicionar as cláusulas para a rota e retorna a rota. Aí depois disso a gente pode liberar e dar um pop lá no group stack. Algumas reflexões sobre o que acabamos de passar. Os nomes route e router fazem você pensar em duas coisas conceitualmente diferentes, mas no Laravel, a fachada, né, do router é a chamada de route, o que induz uma confusão desnecessária desde o início. No nosso exemplo, o router está fazendo muita coisa e o router registrar está fazendo quase nada. Eu esperaria que um router roteia e um router registrar realmente registrasse rota. É como acoplamento temporal e coesão de método fraca. Meu argumento prova sobre esses tópicos um número de comentários em Router Group e Router Create Route, que quase correspondem ao número de linhas de código. Passar closures que chamam métodos de uma classe para outros métodos da mesma classe através de um shell de uma classe também parece ser um artifício complexamente desnecessário. É difícil para mim escrever uma conclusão para esse artigo. Até agora estou intrigado, quero saber mais, definitivamente continuarei minha busca para descobrir o Laravel. Mas em momentos como esse, acho o Laravel estranho. É isso, obrigado por ler. Legal, achei um artigo interessante que a gente vai em uma das partes do framework a fundo e realmente é uma abordagem desnecessária e extremamente estranha a princípio, mas é uma abordagem que gera facilidades na hora de você, de quem é o usuário final do framework, né? No caso, os desenvolvedores que vão utilizar o framework, é uma abordagem que deixa o código um pouco mais ergonômico, porque fica muito mais fácil de você registrar suas rotas ali, apontar para um callback específico e ir lá trabalhar nesse callback, ao invés de ter que ficar passando vários imports de arquivos e tal, até chegar naquele callback
spec que você precisa passar, igual acontece com o Express em alguns casos, caso você não use nenhum tipo de padrão, né? Com o Nest, por exemplo, tem uma complexidade desnecessária no sistema de módulos, mas isso é a minha opinião. Eu quero saber qual que é a sua opinião, comenta aí embaixo se você acha o Laravel estranho. Se você não acha, se você gostou do vídeo, clica no like. Se você não entendeu nada, comenta aí que eu tento te explicar de uma maneira que seja mais simples. Porque aqui na explicação, como é um artigo traduzido, pode ter ficado confuso também, e a forma que eu falei também pode ter sido confusa. Considere entrar lá no nosso grupo do WhatsApp, caso você queira. Se não quiser, entra lá no Discord, que também é legal. E se inscreve, caso não seja inscrito no nosso canal, que isso ajuda bastante para eu continuar fazendo os vídeos e até trazer uns vídeos melhores no futuro. Então por esse vídeo é isso. Eu vou deixar mais um vídeo aqui que talvez você goste e que você assista, que é meu vídeo de PHP, que eu falei sobre PHP e por que o PHP é subestimado. E até o próximo vídeo.